Olha, ele realmente faz muito sucesso com as garotas, né? É o tipo Dom Juan, bom de papo, bom de conversa. Só que numa dessas aventuras, ele acabou ali sendo infectado com o vírus HIV, né? E agora ele tem AIDS, né? Só que conversando com um amigo dele, ele então disse para esse amigo: Olha, eu não tô nem aí, tá? Já que eu tô infectado agora com AIDS, eu vou pegar todas as garotas que aparecer, nem vou me preocupar de me prevenir, que se dane, né? Então essas foram as palavras desse jovem, né? Um jovem que tinha tudo pela frente, mas que infelizmente por uma irresponsabilidade acabou ali sendo infectado pelo vírus HIV e agora ele realmente queria viver de maneira irresponsável e sem pensar nas consequências, né, que ele poderia levar às famílias, às jovens e às suas famílias, né? Jovens que teriam contato com eles, que seriam infectadas e que depois teriam contatos com outros jovens e também seriam posteriormente infectados, né? É uma história realmente preocupante. Mas você percebe, às vezes a gente não entende quando Deus diz não para alguma coisa, né? E a gente fica pensando que Deus é um estraga-prazer, que Deus não quer ver a nossa felicidade. Mas na verdade, quando Deus diz não para alguma coisa, é porque esse não de Deus, quando ignorado, vai trazer muitas consequências às nossas vidas, né? Então a gente tem que prestar muita atenção, que toda vez que Deus diz não, ignorar esse não realmente vai ser um problema para a nossa vida, né? E a Bíblia, ela tem, Deus elaborou 10 não para a gente. E de maneira especial, né? 10 não. Que esses não que Deus orientou, se ignorados, realmente vão trazer muitos problemas para a gente. E um desses não é justamente a questão do sexo antes do casamento e fora do casamento. Então, entre esses não, que está inserido nos 10 mandamentos, né, que são ali um conjunto de regras escritas pelo próprio Deus, elaborado com muito carinho para a proteção do ser humano, existe um não e esse não está voltado para essa questão, né? Por que Deus proibiu sexo antes do casamento e fora do casamento? Algumas pessoas às vezes podem não entender, podem achar que Deus é um estraga-prazer, principalmente os jovens, né? Quando estão namorando, que estão ali todo afoito, e às vezes podem não compreender, mas precisamos compreender e aceitar que Deus sempre tem razão, né? E esse não de Deus está no livro de Êxodo, capítulo 20, e o verso 14. É um não, uma expressão simples, mas bem objetiva. Diz assim: não adulterarás. Então foi uma recomendação de Deus. O que Deus está dizendo com isso? O que Deus está dizendo com isso aqui é o seguinte: eu não aprovo sexo fora do casamento, ou seja, se já são casados, não pode haver uma outra pessoa nessa relação que não é o seu cônjuge. No caso dos jovens solteiros, Deus está dizendo: eu não autorizo, não libero o sexo antes de vocês se casarem. E muitas pessoas podem achar isso até absurdo, né? Principalmente nos dias de hoje. Um jovem de 15, 16, 17 anos dizer que é virgem é praticamente motivo de piada, né? Mas por que Deus está orientando dessa forma? A preocupação de Deus aqui é justamente para que a gente não corra o risco que esse rapaz correu. Correu e pretende fazer com o que ele tinha agora, né? A gente sabe que o sexo é uma das principais fontes de prazer do ser humano, mas sendo feito de maneira responsável dentro do casamento. Que aí você já conhece a pessoa, já conviveu com ela ali um bom tempo, já sabe as procedências. Mas quando o sexo ele é praticado de maneira irresponsável, ele com certeza é uma das principais fontes de doença, né, trazida ao ser humano. E são histórias como essa, né, que realmente nos faz pensar de que Deus tinha razão.
Você já imaginou esse rapaz com essa mentalidade? Um rapaz bonito, sabe, bom de conversa, conquistando 1001 garotas e tendo relações sexuais com elas, e elas, por sua vez, tendo relações sexuais com outros jovens que vão ter contato. Imagine o estrago que ele pode trazer e pode levar as famílias, né? A gente sabe que a AIDS é uma doença atual, lamentavelmente alguns contraem, né, às vezes até não de maneira irresponsável, mas até, né, sem perceber ou por várias circunstâncias. A gente entende, compreende, não estamos aqui para realmente diminuir ninguém que tem o vírus, que está lutando contra o vírus, mas a irresponsabilidade e o pensamento desse rapaz realmente nos levam a refletir, né? O pensamento dele. Então vocês conseguem entender quando Deus diz não? Quando Deus diz, olha, não façam sexo antes do casamento, o que você acha que Deus está preocupado? Deus está preocupado com a saúde do ser humano. Deus está preocupado com isso, porque Deus sabe que se o sexo for praticado de maneira irresponsável, vai acontecer o que aconteceu com esse rapaz. E com milhares de pessoas, né? A AIDS é uma doença silenciosa, mas mata milhares de pessoas por ano ainda no Brasil. Sem falar naquelas pessoas que são infectadas e que tem que tomar ali um coquetel de remédios. Então Deus está preocupado com isso. Não vamos achar que Deus é um estraga-prazer quando diz, não filho, isso não pode. Não vamos achar que Deus é um estraga-prazer. Pelo contrário, Deus está tentando proteger a gente. Tentando proteger os nossos jovens. Então essa é a preocupação de Deus. E quando esses não são ignorados, acontece isso. Tá certo? Mas não é só isso, né? Existem muitas razões pela qual Deus não orienta o sexo, tanto fora do casamento como antes do casamento. Um outro grande motivo é a questão, né, das gravidez que existem hoje. Se a gente for realmente analisar hoje, existe um grande número de meninas que estão grávidas, que foram engravidadas pelos seus parceiros, que prometiam amor eterno a ela, que ia casar com ela, mas ao fazer sexo antes do casamento, quando esses rapazes perceberam que elas estavam grávidas, e eles caíram fora. Eles não queriam mais compromisso. E aí essa garota tem que dar à luz, mãe solteira, talvez ser uma estrutura, né, de um pai, de um provedor que vai ajudar ela na gestação e na criação dessa criança. E os traumas dessa criança, né, na maioria das vezes, que quando cresce sem pai, é muito grande, porque não tem estrutura familiar. E isso vai impactar o futuro de uma sociedade. E a gente percebe que a nossa sociedade está cada vez mais se definhando. Por quê? Porque cada vez mais nós temos uma sociedade crescendo, né, sendo formada por crianças que nasceram sem nenhuma estrutura familiar. E a gente vê o reflexo da nossa sociedade. É claro, não vamos generalizar, né, mas um grande número, né, desse descontrole da sociedade, de comportamento hoje dos jovens, deve-se a isso, porque a maioria hoje dos jovens são filhos sem, né, não sabem quem é o pai. Então vocês acham que Deus não estava preocupado com isso? Então é preciso tomar cuidado, é preciso realmente levar a sério. Existe uma teoria muito absurda que eu acho, né? Até ouço por enquanto, de vez em quando por aí, jovens, né? Homens, né? Jovens que quando estão namorando dizem para a namorada, olha, a gente precisa ter uma relação sexual antes do casamento, pelo menos uma, para a gente saber e descobrir se somos a pessoa certa um para o outro. Essa é uma teoria muito furada e perigosa, né? Quem disse para essa pessoa que uma única relação ou a primeira relação sexual é a base para você definir se a pessoa com quem você vai casar é a certa, só por causa de uma única relação sexual? Então essa é uma teoria furada e perigosa, né? Porque muitas das vezes é por causa de uma única relação sexual, ou a primeira relação sexual, sem compromisso, antes do casamento, que muitos jovens estão realmente destruindo o seu futuro. Por várias consequências que essa única vez ou a primeira vez trouxe à vida da pessoa.
Então você percebe, então quando Deus diz não para uma coisa, é porque Deus sabe que ignorar esse não vai trazer prejuízo, né? A vida de um jovem, a vida de uma família. Então é preciso tomar cuidado, queridos. Então nós temos que entender, Deus na sua lei, nos 10 mandamentos, Deus tem ali 10 não. E todas as vezes que nós ignorarmos esses não, pode ter certeza que nós vamos ter muitos problemas mesmo. E muitos dos nossos problemas seriam evitados se simplesmente a gente atentasse para aquilo que Deus está orientando. Entende? Então, a nossa reflexão de hoje realmente está voltado para isso, porque a história desse jovem me chamou muita atenção. É de preocupar, né? É de preocupar. Porque os nossos jovens, eles estão por aí. Nossos jovens, meninos, rapazes, adolescentes estão por aí. Nossas meninas, nossas filhas, jovens, adolescentes estão por aí também. Você já pensou se numa dessas situações e liberalidade que existe hoje, acabam encontrando com esse tipo de gente, com esse pensamento? Né? O transtorno, os problemas que poderão trazer para a nossa família, né? Então é preciso realmente tomar cuidado e levar a sério aquilo que Deus diz não, tá bom? Bom, vamos deixar a nossa pergunta aí, como sempre, para reflexão, caso alguém queira comentar. Você acha que uma única relação sexual, ou a primeira relação sexual de dois jovens, serve como base para saber se é a pessoa certa a se casar? Se você quer comentar, fica à vontade, tá certo? Mas essa foi a nossa reflexão de hoje. Que Deus abençoe aí a tua casa, a tua família. Fiquem todos com Deus, tá bom?